Nosso próximo convidado é Kenner Terra. Kenner é pastor da Igreja Batista Betânia, no Rio de Janeiro. É graduado em Teologia, mestre e doutor em Ciências da Religião pela UMESP. Recebam no palco Kenner Terra. Muito bem. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui. Também ecoo as falas da Karen, que agradeceu e se sente honrada. Também me sinto muito honrado por participar deste encontro, rever amigos e amigas. O reino de Deus, a gente costuma repetir sempre, é um reino de amigos, e estar entre amigos e amigas é sempre uma experiência de conforto, de alívio, de potência, de vida, de evangelho. Então, me sinto grato a Deus por estar aqui, por dialogar, por refletir. E já tivemos aí uma primeira provocação potente, uma primeira reflexão profunda. E a minha contribuição, pelo menos nessa parte, tem a ver com algumas inquietações que me tocam já há algum tempo. Quando o Ed disse que a nossa conversa seria sobre evangelho e não me envergonhar do evangelho, obviamente, numa relação contradiscursiva, a gente já tem a ideia de que algo nos envergonha do que é dito, do que é pregado. Está, de alguma forma, na profundidade desta frase, deste enunciado, alguma coisa que não nos agrada daquilo que se diz sobre o evangelho. E se há alguma coisa na profundidade desse discurso que nos envergonha, nos cabe também agora apontar para aquilo que nos dá orgulho em torno do evangelho, ou que faz sentido para a nossa alma. Obviamente que quando falamos de evangelho é um conceito muito largo, e cada um recebe a partir das suas próprias categorias. Eu não gosto muito dessa coisa do essencialismo do discurso ou evangelho, mas existem alguns princípios, alguns valores, alguns pontos que, conectados, formam este quadro bonito que nós chamamos de evangelho e para o qual nos rendemos, entregamos nossa vida e escolhemos caminhar. E quando eu penso nisso que é fundamental para aquilo que seria a linha que corre todas estas possibilidades de interpretação do que é o evangelho, eu gosto muito do primeiro discurso do evangelho de Mateus, porque os evangelhos que temos, obviamente esses canônicos, representam a interpretação de comunidade sobre a proclamação, como tão bem foi aqui definida conceitualmente. E a forma como estas comunidades interpretavam o evangelho se torna um tipo de sistema de representação que faz a mediação. Um sistema de representação com símbolos, metáforas, imagens, ideias que nos levam a compreender a realidade, nos levam a compreender o mundo. Então, o evangelho como um sistema religioso, o sistema religioso é um sistema de significação. E como sistema de significação, ele pode produzir vida, como pode produzir morte. Pode produzir libertação, como pode produzir claustro. E observando este evangelho, o evangelho de Mateus, e especificamente esse sermão do monte, é possível perceber um sistema de compreensão da realidade que enche a nossa alma de esperança. E essa tradição preservada de maneira tão bonita pela comunidade de Mateus. O evangelho de Mateus, ele tem pelo menos 5 discursos. O primeiro, de abertura, é este sermão em que há uma espécie de apresentação de um Moisés redivivos, né? Jesus vai ao monte. Quando nós temos a imagem de alguém que sobe ao monte para receber informações teológicas, leis, etc., logo nos vem em mente Moisés. É um outro Moisés, né? É um outro tipo de Moisés,
que também liberta o povo de um Egito e que traz para a luz pessoas oprimidas, excluídas, pressionadas, desumanizadas. Mas é um Moisés diferente. O próprio capítulo 5, verso 17 de Mateus, diz que Jesus, ele diz assim, eu não vim destruir a lei, eu não vim acabar com a lei, eu vim dar um sentido mais profundo, eu vim revolucionar a perspectiva sobre a lei, eu vim colocar as coisas de cabeça para baixo, eu vim fazer aquilo que talvez poucos tiveram coragem de fazer, eu vim a começar a colocar o ser humano acima de qualquer sistema, eu vim tornar a pessoa humana mais importante do que qualquer outra coisa, e em nome disso releio a lei, não destruindo-a, mas dando a ela um tom muito mais belo, um tom muito mais poético, um tom muito mais profundo, um tom muito mais vivo, um tom mais intenso e um tom humanizador. Eu acho que aqui a gente começa a entrar no que seria isso que a tradição de Mateus chama de evangelho. E logo na abertura desse primeiro sermão, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7, é interessante que no final do capítulo 7, as palavras de Jesus deixam os seus ouvintes boquiabertos. O termo usado é quase de êxtase. E eu, que me considero um batista meio pentecostal, um pentecostal meio batista, eu gosto demais dessas expressões no texto, porque apresentam um Jesus que lida com as nossas sensações, com os nossos sentimentos, porque o Evangelho produz isso, inclusive uma reorientação das nossas sensibilidades. E a fala de Jesus, porque do capítulo 5 ao capítulo 7, Jesus é esse Messias do discurso, e lembremos, como diz o grande analista do discurso, Fiorin, discurso não é só palavra jogada ao ar, discurso é encarnação do dito. Então todo discurso tem essa potência de criar mundos, de gerar vida, de incidir sobre a realidade. As palavras não são inocentes, elas produzem poder. E aqui a fala de Jesus reorienta a alegria dos seus ouvintes, porque eles chegam à conclusão que Jesus ensina de um jeito bem diferente do que eles ouviam até aquele tempo. E na abertura deste sermão, que deixa todo mundo estupefato, na abertura deste sermão, que deixa todo mundo boquiaberto, nós temos as bem-aventuranças. As bem-aventuranças representam uma tradição antiga, não é invenção da comunidade de Mateus, obviamente, e congrega diversos ditos de Jesus, formando um quadro muito bonito, que pode ser dividido em duas partes. E aqui eu acho que nós encontramos, pelo menos do meu ponto de vista, a essencialidade daquilo que nós entendemos como evangelho. Você tem do verso 1 até o verso 6, um tipo de desejo de Deus, como se fosse o pathos de Deus, aqueles com os quais Deus se preocupa, aqueles que de alguma maneira levaram a encarnação de Jesus. Quando você lê os primeiros versos, bem-aventurados ou felizes os pobres no espírito, a gente tem um mau costume de espiritualizar no sentido negativo, porque a gente tem que espiritualizar as coisas mesmo, né? Porque quanto mais a gente espiritualiza, mais humanos somos, pelo menos do ponto de vista da tradição cristã e judaico-cristã. Mas a gente tem um mau costume de espiritualizar de uma forma muito negativa essa expressão, né? Pobres no espírito. Elza Tames, talvez uma das leituras mais bonitas sobre isso, diz que pobre no espírito aqui não é uma espiritualização da pobreza, não é porque somos humildes no sentido moral das nossas sensações e Deus então olha para a gente. Ao contrário, é pobre numa radicalidade tão profunda a ponto de alcançar o espírito, aquilo que dá identidade. É gente pobre mesmo. É tanto que Lucas resolve isso e tira no espírito, fala assim, é pobre mesmo, para não ter dúvida. Aí o texto diz, felizes são esses. Felizes são aqueles que eu preciso multiplicar pão e peixe para que eles possam comer. Porque multiplicar pão e peixe não tem nada a ver com uma expressão apoteótica de um tipo de rave do mundo antigo. Tem a ver com gente que não tinha pão e peixe, Jesus precisou multiplicar para que eles comessem.
Como dizia o meu professor, saudoso professor Milton Schwantes, quando a barriga está vazia, ser crente é dar de comer. Aí Jesus, com a face de Deus, diz: é com estes que o meu Pai se preocupa. Os mansos, porque herdarão a terra. Manso aqui é uma tradução muito ruim. A melhor seria os violentados, os desumanizados, os aflitos, os que não têm onde recorrer, serão consolados. É como se nas primeiras frases, nos primeiros versos deste início do sermão, Jesus dissesse: com estes o Evangelho se preocupa. Estes grupos representam uma escolha que Deus faz. O Evangelho é para que estas pessoas, essa gente excluída, desumanizada, estruturada num sistema em que um grupo de privilegiados dominavam e uma grande massa vivia na miséria, é para esses, porque eles não encontram o consolo neste sistema, mas encontram no reino de Deus. Se o reino de César promove a estruturação de gente que é menos gente, o reino do outro Kyrios, do outro Senhor, alarga as portas e diz que todo mundo é gente e é amado por esse Deus, especialmente os que sofrem. O Evangelho, então, antes de qualquer coisa, é a revelação de um Deus que sofre a dor dos que sofrem. O Evangelho é a presença de uma paixão de Deus no mundo, paixão tão profundamente radical que o leva à cruz. E quando leva à cruz, a ressurreição é exatamente a voz desse Deus que diz: eu sou o Deus da vida e não o Deus da morte. César quer a morte, o Evangelho quer a vida. Então, diante de tantas reflexões, eu acho que o Evangelho é um sistema que nos provoca a fazer escolhas. Nos provoca a escolher radicalmente por aqueles que Deus escolheu. Nos convoca então a uma missão, porque a partir do verso 7 começa uma mudança no texto. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz. Quer dizer, se o texto apresenta aqueles que preocupam a Deus, agora, diante da confirmação daqueles que preocupam a Deus, cabe aos que aceitaram esse projeto do Deus que é apaixonado, né? Que sente a dor de quem sofre, cabe agora aos seguidores deste Evangelho carregarem como missão o mesmo pathos, a mesma dor. E aí nos tornamos na missão a paixão de Deus no mundo. Então a igreja do Evangelho não é a igreja simplesmente, óbvio, né, que constrói templos. Templos são importantes para que a chuva não caia sobre nós. Igreja não é uma instituição simplesmente para construir convenções, para ficarem perseguindo pastores porque querem viver em paz com a sua comunidade. Toda a minha solidariedade aqui ao pastor Uziel e a todos que são perseguidos e perseguidas. O Evangelho então nos convida a sermos uma presença da paixão de Deus no mundo, como uma missão. Qual missão? Acolher os que não são acolhidos, amar os que não são amados, dar pão a quem não tem comida, dar abraço a quem não tem aconchego, ser ombro para quem não tem força, ser esperança para quem está perdido, ser vida para quem vive a morte, ser amor onde há lugares do ódio. Então, quando você continua lendo o texto, obviamente, quando ele diz:
Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Que justiça que aqui está posta? A justiça dos versos anteriores, ou seja, lutar, escolher, estar ao lado daqueles que realmente preocupam a Deus. O Evangelho é o poder de Deus para modificar as nossas sensibilidades. É uma transformação hermenêutica. Nós começamos a ver o mundo agora com os óculos de Deus. Quando perguntaram para Jesus sobre vida eterna, ele não fez um tratado teológico explicando de forma logocêntrica conceitos difíceis de se entender. Ele simplesmente contou uma história e disse que no final de todas as coisas o que importa é que sejamos próximos de todos aqueles que sofrem. Isso é uma convocação que o Evangelho faz ao arrependimento. Nós devemos nos arrepender do nosso pecado. Pecado do orgulho, da arrogância, do preconceito, da exclusão, da violência, do racismo, da homofobia, do machismo, da misoginia, dos nossos pecados todos, para que o Evangelho de Deus seja proclamado com poder para a glória desse Senhor que nos chamou a viver a essência desta fé, que no fundo, é vivermos melhor, vivermos de maneira mais poética, tendo as outras pessoas como parte da nossa agenda. Todas as outras pessoas, não importa quem sejam, para a glória deste reino. Eu acho que isso seria o Evangelho.